Muito bem-vindos. Vamos falar rapidamente sobre os mantras, uma especialidade, uma terapêutica que temos estudado, temos desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos. Sabendo que o ser humano, na sua estrutura, na sua composição, ele representa um agregado, então, de vários departamentos, a exemplo do corpo físico, a exemplo do corpo astral, do corpo mental, do corpo energético e os demais corpos compondo um total de 7 corpos. Os mantras, eles, e como um conceito, representam conteúdos sonoros, frequências sonoras, frequências energéticas, conteúdos para magnetizar o mental, como que um processo de neurolinguística positiva para, de alguma maneira, ir compondo e sensibilizando o mental para se repercutir em comportamento diferenciado. Então, assim, em poucas linhas, este o mantra, este o conceito, esta estrutura e as aplicações, as suas dinâmicas, então, terapêuticas, elas são inumeráveis, são infinitas, poderíamos dizer, em termos de sensibilizações para um reequilíbrio. O mantra tende a produzir uma indução para um reequilíbrio vibratório. Quando nós compreendermos que os fatores de cura residem em nós, reside no ser humano, e de posse do conhecimento dos mantras, cada qual pode desenvolver um ou vários mantras específicos, sonoros ou não, sonoros através de linhas melódicas, ou apenas afirmações positivas. E se nós formos, então, replicando, reproduzindo, nós vamos gerar uma indução em nós próprios e vamos repercutir, nós vamos espelhar em atitudes aos conteúdos, então, mentais, aos conteúdos intelectuais, aos conteúdos, então, enquanto conhecimento, afirmações, as positividades, o otimismo, em detrimento dos fatores adversos, em detrimento do pessimismo. Todas as patologias, todas as situações, todos os bloqueios, eles estão e têm a sua devida representação no próprio agregado, então, de cada ser humano. Eventualmente, vínculos longínquos, representados por bloqueios, representados por ressonâncias. Então vejamos que o assunto, na medida em que vamos adentrando o tema para a utilização de um mantra, nós vamos ampliando a abordagem e reconhecendo que, de fato, é muito mais complexo do que se apresenta. O ser humano, nesse seu estágio atual, ele é um ser complexo, extremamente complexo. Evidentemente que nós não vamos resolver, não vamos gerar sustentabilidade utilizando um analgésico ou um remedinho qualquer. São processos de alma, são processos do agregado, então, e que para tanto e para essa gestão, nós dependemos de uma profunda dinâmica de conhecimento, um profundo conhecimento. E o conhecimento, ele está para nós
o adquirirmos. Nós adquirimos ao conhecimento por meio do estudo. Então nós vamos aqui entoar melodicamente, uma vez que nós temos aqui o nosso instrumento, nós estamos aqui executando em Mi. A tonalidade de Mi, ela vai sensibilizar o nosso sistema digestivo. Então, para alguém que tenha dificuldades ou sensibilizações no seu aparelho digestivo, seu plexo solar, ele deveria, ou deve, ou pode estar utilizando frequências sonoras em Mi para induzir para um ponto de equilíbrio. E o segundo acorde, ele tem uma relação com a família, então, tonal do nosso Mi, que é o Lá. E o Lá, ele vai sensibilizar o nosso plexo frontal, o nosso terceiro olho. E os dois, eles se complementam, então, musicalmente falando. Mas aqui o nosso objetivo é o fundamento do que é o mantra, uma cadência para a indução, para um equilíbrio, para uma reativação. Se nós formos afinados, ou se nós formos cantores, nós podemos entoar alguma melodia juntamente com a execução melódica de um instrumento. Amplia a vibração, uma vez que o canto vai representar o grande fator, o grande e maior instrumento possível de ser desenvolvido por meio de um ser humano. O seu aparelho, então, vocal. Então nós podemos ficar assim por muitos minutos, até que nós próprios, e juntamente com uma respiração cadenciada, nós vamos vendo e sentindo que o nosso sistema cardiovascular, ele tende a entrar em sintonia com esta cadência, com esta melodia, com esta dinâmica, então, com esse pulso. Então são muitos atributos que nós vamos compondo de forma coordenada vários sistemas, várias terapêuticas para um mesmo objetivo. Então, quanto maior o conhecimento, quanto maior a habilidade, quanto maior o desenvolvimento, mais nós próprios vamos nos habilitando para esta performance, para este resultado em nós mesmos. Vamos acalmando a nossa mente.
acalmando por meio de uma respiração profunda, silenciosa. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro.